Olá pessoal, aqui é o Ney Meziar e eu vou falar sobre comportamento funcional mal adaptativo, que acho que um conceito super importante para a gente diferenciar os pacientes que vão precisar de uma abordagem um pouco mais agressiva no sentido de recuperar a função e aqueles pacientes em que a gente vai precisar ter paciência para que a história natural ela nos ajude, né? Ajude o paciente a ter realmente uma melhora. Dois exemplos interessantes são quando a gente tem uma dor lombar aguda, em que o paciente tem um comportamento de proteção em certos movimentos e que nada do que a gente fizer, nada do que a gente tenta fazer, muitas vezes até a terapia manual, até uma manipulação, um exercício, consegue fazer com que o paciente saia daquela posição antálgica que ele está. E que isso mostra que ele, muito provavelmente, aquela posição é um chamado comportamento funcional adaptativo. Assim como no entorse de tornozelo, não dá para eu pedir para o paciente sair pulando no pé que ele acabou de torcer, né? Vai ser muito benéfico ele mancar naquele início, né? Ele evitar a descarga de peso. Ao contrário de um paciente que está há mais de 3 meses com uma dor lombar localizada, inespecífica, e que ele está evitando se abaixar, por exemplo, né? Esse paciente, muito provavelmente, em algum momento no tempo em que ele deveria ter voltado a se expor, em que ele tinha talvez um comportamento adaptativo inicial, protetor, né, era benéfico evitar, mas ele não foi voltando, talvez porque fez uma ressonância magnética e disseram que a coluna dele está toda ferrada, e aí ele passou a se proteger de forma prolongada. E aí que surge um comportamento funcional mal adaptativo e que ele é mantido de forma, né, eu diria que é possível que seja até o final da vida, né? Algumas pessoas podem ter mantido esse comportamento porque não houve uma intervenção capaz de fazer com que o paciente se expusesse àquilo que ele mais teme, que é exatamente o que esse comportamento mal adaptativo evita, né? Então, super importante a gente abordar, a gente entender esse conceito e diferenciar os casos em que seria adaptativo, em que o paciente está evitando porque precisa evitar, o processo de reparo tecidual precisa acontecer e a história natural muitas vezes é favorável e aí a gente vai ter que ter paciência, ajudar o paciente a ter paciência para esperar uma melhora e que a gente pode ajudar ele com algumas técnicas, mas que deve ser preservada a história natural, como numa dor lombar aguda, e numa dor crônica em que a gente sabe que ela é inespecífica, mas que a gente precisa fazer com que o paciente confie novamente no corpo para se expor para aquilo que ele mais teme, né? Então seria essa diferença entre os dois comportamentos. Espero que esse conceito possa ajudar no raciocínio clínico de vocês.